Meus amigos, minhas amigas, meu nome é Abacuque Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Teoria do Direito do Damásio Educacional, também sou professor da pós do Damásio IBMEC de Direito Constitucional e gostaria de tratar com vocês hoje de mais um mecanismo é, processual, ali seja para você estudante na segunda fase da OAB, seja você também que é nosso aluno do curso de extensão de prática civil, eu gostaria de tratar aqui com vocês da ação de rito comum. A ação de rito comum ela tem previsão infraconstitucional no artigo 319, então é a petição inicial, é onde começa o processo, então o processo de rito comum, sendo uma decorrência do artigo 5º, inciso 35, ou seja, do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Qual que é a hipótese de cabimento da ação de rito comum? Todas as vezes que houver uma violação de direito, seja por um particular, seja por um ente federativo ou uma pessoa jurídica de direito público, seja aqueles entes federativos, União, Estado, Município, Distrito Federal, seja uma pessoa jurídica de direito público atinente, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista que tem regime privado, seja uma fundação pública, nesse caso é possível ali o manuseio da ação de rito comum. A ação de rito comum é a instauração do processo civil comum. Então, nesse sentido, eu tenho de um lado a pretensão do autor, então o autor entende que tem um direito violado e o réu entende que não violou esse direito ou não violou ou não restringiu esse direito do autor na forma que ele alega. Então, para resolver essa questão, quando superados os caminhos de resolução de conflitos extrajudiciais, a parte ela ingressa com a ação. Então, ou mesmo quando não tem ali propriamente tem se resolvido de forma extrajudicial, as partes podem ingressar com a ação de rito comum. Regra de competência da ação de rito comum. Em regra, a competência sempre vai ser do juiz de primeiro grau, então vai depender ali também da pessoa, se relaciona a união ou não, se tem a competência da Justiça Federal, e se é determinado a questão, seja pelo local do dano, seja por uma vara especializada. As regras de competência a serem observadas são aquelas do título 3 do capítulo 1 do Código de Processo Civil, que estão os artigos 42 a 66 do CPC. Então ali tem as regras de competência em razão da pessoa, em razão do lugar, a competência funcional e as formas de derrogação dessa competência, ou seja, as formas como as ações vão sendo ali condensadas. O que é importante? É entender toda essa lógica do processo civil, por exemplo, como se estabelece a competência. Lembrando que verifico primeiro a competência em razão da pessoa, se não tem nenhuma regra em razão da pessoa, vou para a regra em razão do lugar e verifico se a lei ou a lei especial que trata do tema não estabelece nenhum foro específico. Não havendo, se aplica a regra geral, o foro do domicílio do réu. Exceção, se tratando de consumidor, pode ser utilizado o foro do domicílio do autor. Com os processos contra a administração pública, se usa também, salvo aquelas em razão da pessoa, se usa o foro local, então, da onde realizou-se o dano ou da residência ali, o domicílio do autor, ok? Quem pode ser autor? Autor, qualquer pessoa natural ou jurídica que teve seu direito violado. Então, pessoa natural ou pessoa jurídica que teve seu direito violado é o autor. Então, não é requerente, não é requerido, porque isso é típico da ação cautelar. É autor e réu, não é suplicante nem suplicado, é autor e réu. Rito comum, as partes são autores e réus. Então, quem é o réu? Réu é qualquer pessoa também, natural ou jurídica, que violou o direito do autor ou que foi colocado como direito do autor. Nesse caso, na ação de rito comum, não pode ser órgão público. Então, não pode ser uma repartição pública, não pode ser o secretário, não pode ser o presidente. Em regra,
Se for contra a pessoa de direito público, é ela a titular para figurar no polo passivo da demanda. Qual que é o objetivo, então, da ação de rito comum? A ação de rito comum visa a proteção dos direitos fundamentais subjetivos do cidadão. Então, o direito fundamental é aquele estabelecido na Constituição e tem as suas regulações infraconstitucionais, o estabelecimento, então, ou na Constituição ou na lei. E a parte subjetiva é que são os poderes e faculdades que todas as vezes que são violados pelo particular ou pelos órgãos públicos, pelo poder público, e é possível o ingresso de uma ação judicial para a garantia daquela expectativa normativa. Isso é, da expectativa da materialização do direito. Eu posso cobrar que um direito seja realizado. Eu posso declarar nulo um ato que ofende a lei. Então, e aí, desta forma, a questão da ação vai ter como objeto aquela finalidade que se busca em relação ao pedido. Então, a ação ela tem a causa de pedir, que ali são os direitos violados, os fundamentos, todos que você vai trazer, e o seu objetivo vai ser o pedido. Lembrando que a ação é só um meio, por isso que não se pede, não é correto pedir a procedência da ação, mas a sua finalidade, ou seja, a procedência do pedido. Para qual finalidade? A finalidade pode ser declaratória, então, se declara determinada nulidade, declara a inexistência de uma relação jurídica, se declara a cessação dos efeitos, se declara uma rescisão contratual, se declara determinada responsabilidade. Outra possibilidade, natureza condenatória, se condena na obrigação de dar, de fazer ou não fazer. Tem eficácia, tem a natureza constitutiva, aquela que constitui, que cria um direito, por exemplo, na ação de uso capião, quando o juiz ele decreta a uso capião. Então ele tem que decretar ali e aí ele constitui aquele direito nasce a partir da decisão da uso capião. Tem constitutiva negativa, quando ele declara o finalidade, o fim de uma determinada relação, como por exemplo a extinção de um condomínio, como por exemplo o caso do divórcio que rompe a sociedade conjugal e o casamento. Então, a natureza mandamental, aquela que tem uma ordem, tutela inibitória, aquela que prevê determinadas situações, que evita o ato ilícito, ou aquela que combate propriamente o ato ilícito de forma direta, então inibe uma conduta. A mista, que é uma combinação de ambas as naturezas, e a inominada, aquela que exige uma necessidade de prestação que não se inclui em nenhuma das anteriores. Pois bem, quando você vai tratar na sua ação inicial, se você pode falar de direitos fundamentais, então existem graus de eficácia. Quais são esses graus? O grau geral, eficácia vertical, relação entre Estado de um lado e particular. Então existe uma relação de verticalidade. O Estado tem que cumprir, em regra, as suas condutas têm presunção de legalidade e legitimidade, porém essa presunção iuris tanto, ou seja, é possível a prova em sentido contrário. Quando o poder público ofende os direitos fundamentais, eu tenho uma relação hierárquica, então eles estão em patamares diferentes. Então, porque existe uma derrogação do direito privado em regra, quando a relação se estabelece entre particulares, aqui abaixo, e o poder público. Então, uma relação vertical, eficácia vertical dos direitos fundamentais, que é a mais comum, quando a restrição parte de um direito fundamental parte da administração pública ou de um órgão público. A relação pode ser horizontal, quando a violação dos direitos fundamentais ocorre pelos particulares. Os particulares, um particular no uso, ambos no mesmo patamar de hierarquia, eles acabam violando o direito do outro de forma fundamental. Então, quando há essa violação, é chamado o controle pela eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Quando ambos particulares, e é uma outra decorrência, um desdobramento da eficácia horizontal, quando os particulares eles têm poderes diferentes, forças diferentes, então existe uma assimetria de poder, eles estão em patamares diversos de igualdade, e essa desigualdade
permite que esse imponha a sua vontade sobre aquele que está em situação de desigualdade ou vulnerabilidade. Aí a gente chama-se de controle da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Então, se você for trabalhar na sua peça, essa violação entre particulares, ela pode ser se eles estiverem em desequilíbrio, por exemplo, uma relação de consumo, é praticamente uma relação de eficácia diagonal. Quando eles estão no mesmo patamar, eficácia horizontal, e quando envolve o Estado e o particular, eficácia vertical. Então, é possível trabalhar. E, então, sempre no tópico da inicial, no tópico do direito, vai ser preciso trabalhar o quê? O direito violado. Então, vai haver uma violação do direito. E isso vai gerar um tipo de situação, ou declaração de nulidade, ou você vai pedir ali a reparação, seja ela condenatória normalmente, ali uma reparação civil. Inclusive, o Estado responde civilmente perante o particular. A inconstitucionalidade, que é possível também ser objeto da ação de rito, como tanto a inconstitucionalidade formal quanto material, desde que ela seja apenas causa de pedido, ela não pode ser o pedido, porque o pedido implicaria na necessidade do órgão jurisdicional decidir, declarar, então, no seu objeto final, a inconstitucionalidade, e isso implicaria, no âmbito abstrato, numa usurpação da competência do STF. Então, a decisão que declara a inconstitucionalidade ou seja, incidentalmente, é aquela que vai fazer com que vai se declarar inconstitucional apenas para garantia do direito. Então, declarar, condenar, então, mas vai se declarar o quê? A nulidade do ato administrativo, porque ele está baseado numa lei inconstitucional. Não a declaração da inconstitucionalidade de per si, porque isso é ato de competência do Supremo Tribunal Federal. Ele que faz o controle em abstrato. A análise é apenas em concreto. Então, a sentença que decorre da ação, ela tem natureza de acordo com o pedido. Declaratória, condenatória, constitutiva negativa, mandamental, inibitória, mista ou inominada. Então, esse é o ponto. Lembrando que da sentença cabe apelação nos termos do artigo 1010, sentença é ato do juiz de primeiro grau, hein? Sentença cabe apelação nos termos do artigo 1010. A tutela de urgência. A tutela de urgência é a tutela de urgência geral nos termos do artigo 300. Requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável. Lembrando que o indeferimento da tutela de urgência implica no manuseio, a possibilidade do manuseio da interposição do agravo de instrumento nos termos do artigo 1015, inciso 1º do CPC. É possível também tutela de evidência, desde que preenchido lá os requisitos do artigo 311. A parte tem que se atentar que na ação de rito comum é possível a dilação probatória ampla e o autor e o réu devem observar o quê? O ônus da prova, artigo 373 do CPC. O autor incumbe provar o fato constitutivo do direito e o réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do autor. Então, artigo 373. Se houver uma relação de consumo, é possível, no caso de detectada a hipossuficiência, a inversão do ônus da prova, artigo 6º, inciso 8º do CDC. E também é possível que o juiz faça ali a distribuição equitativa do ônus da prova, parágrafo 1º do artigo 373, caso ele verifique alguma assimetria na relação estabelecida entre as partes. Em regra, tem a citação do réu para apresentar contestação no prazo de 15 dias, se não houver audiência de conciliação do artigo 334. Caso ocorra a citação do réu para a realização da audiência do 334, superado esse prazo e sendo infrutífera a conciliação, o juiz abre prazo para as partes se manifestarem, no caso a réplica, então depois a contestação, depois réplica, depois a audiência, eventualmente se tiver prova oral, e por fim alegações finais e a sentença. Esse é o procedimento da ação de rito comum. O Ministério Público vai participar de algumas ações, aquelas ações de interesse social que envolvam incapaz ou litígios coletivos sobre a posse de terra rural urbana nos termos do artigo 178 do CPC. Essas são as dicas que eu tinha para falar para vocês sobre a ação de rito comum. A ação de rito comum é a ação mais utilizada, é o exercício do direito de invocar uma ação, ou seja, uma pretensão em face de terceiros ou particulares ou órgãos públicos para satisfação de um direito violado.
Ok, pessoal? Essas são as dicas que eu tinha para vocês. Um forte abraço.